está aí, meus irmãos. Esta leitura é um dos textos dos 4 cânticos do servo sofredor do profeta Isaías. Você sabe, basta recordar o que nós já conversamos na Semana Santa. O profeta Isaías apresenta um personagem misterioso lá pelo século VI a.C., um personagem que viria para salvar o povo de Israel. E não só, viria para salvar toda a humanidade. E salvaria através do sofrimento, através da humilhação, através da sua morte violenta, derramando o seu sangue. Esses textos do servo sofredor, são muito importantes para o cristianismo, na verdade, são importantíssimos. Por quê? Porque o Antigo Testamento conhecia o sacrifício de vítimas animais e racionais, a oferta em holocausto dessas vítimas, como o pedido de perdão a Deus por todo o povo de Israel. Lembra? Se oferecia novilho, se oferecia ovelha. Pois bem, mas nesses cânticos do servo sofredor, quem se oferece é uma pessoa. Veja, não é uma pessoa que é oferecida na marra, como, por exemplo, no sacrifício de Isaque. Ali Abraão vai pegar Isaque, Gênesis, capítulo 22. Abraão iria pegar Isaque e oferecê-lo a Deus. Não, isso Deus não aceita. Tanto que na hora Deus manda Abraão parar. Aqui, nos cânticos do servo sofredor, acontece uma coisa única, nova, totalmente diferente. É o próprio servo quem se oferece em sacrifício a Deus, pelos pecados do povo de Israel e de toda a humanidade. É a única vez na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, que isto acontece. Um outro sacrifício humano que a Escritura conta, mas não aprova, não reprova nem aprova, fica calada, é aquela filha de Jefté, juiz de Israel. Lembra? Jefté vai para a guerra e promete a Deus uma promessa maluca, hein? Se faz promessa maluca. Promete a Deus que, se ganhar, ao voltar para casa, a primeira pessoa da família dele que viesse ao encontro dele, ele ofereceria a Deus em sacrifício. Uma coisa absurda. O caso de uma promessa sem discernimento. Uma promessa maluca. Tá certo? Pode-se fazer promessa? Pode-se. São Paulo mesmo fez. Você se lembre que São Paulo, voltando para Jerusalém, no porto de Cencreia, ele raspou a cabeça, pois tinha feito um voto. Voto é o outro nome para promessa. Uma promessa é um voto. Mas a promessa, ela tem que ser feita com discernimento. Não é qualquer promessa doida, nem para qualquer coisa que Deus aceita. Pois bem, Jefté fez essa promessa maluca. A promessa de oferecer alguém da família dele. E quando ele voltou, feliz da vida com a vitória, quem vem ao encontro dele? A sua única filha. E ele então cai no choro, diz: minha filha, este dia, este momento, que era para ser uma festa, tornou-se para mim uma tristeza. Vocês podem olhar isso no capítulo 11 do livro dos Juízes. Então, Jefté diz: é uma tristeza para mim, porque ele teve que oferecer a filha em sacrifício para cumprir a sua promessa. Mas a Bíblia não aprova. Ela conta, mas não aprova. Não elogia Jefté por esse gesto. Está certo? A única vez, repito, que a Escritura fala de um sacrifício humano agradável a Deus é em Isaías, o sacrifício do servo sofredor. Porque é ele quem se oferece. E atenção, oferece-se, mas não cometendo um suicídio. Não. Se oferece porque oferece a vida toda a Deus, até o esvaziamento na morte.
Este servo sofredor é imagem de Jesus, nosso Senhor. Neste misteriosíssimo personagem, por seu sangue, Deus renovaria a aliança com o seu povo e com a humanidade inteira. De modo que este servo é imagem de Cristo. Você já sabe quais são as passagens de Isaías que trazem esses 4 cânticos do servo sofredor. Mas só por comodidade eu vou recordar. Se você tiver uma caneta aí e quiser anotar, anote. Vamos lá? Primeiro cântico do servo sofredor. Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 9. Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 9. O segundo cântico do servo sofredor. Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 6. Isaías, capítulo 49, versículos 1 a 6. O terceiro cântico do servo sofredor. Isaías, é a leitura de hoje, é tirada deste terceiro cântico. Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 11. Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 11. E o quarto cântico do servo sofredor vai de Isaías, capítulo 52, versículo 13, até Isaías, capítulo 53, versículo 12. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Então, esses 4 cânticos que apresentam esse personagem misterioso que irá se oferecer a Deus na sua vida de cada dia, este personagem misterioso é imagem de Cristo Jesus. Cristo é o verdadeiro servo sofredor. Assim, meus irmãos, nas palavras do servo sofredor, nós escutamos as palavras de Jesus. Tanto que muitos comentadores da Bíblia gostam de chamar esses 4 cânticos dos servos de a paixão de Jesus Cristo segundo Isaías. Na Semana Santa nós comentamos muito esses cânticos. Mas isto é que convém não esquecer. Nas palavras do servo sofredor, nós escutamos as palavras de Jesus. Por exemplo, nessa leitura de hoje, veja o versículo 5. O servo é dócil ao que o Senhor lhe ensina e indica como missão. Não é fácil. Não foi fácil para nosso Senhor. Não foi fácil para ninguém que quis seguir Jesus. Não é fácil para nós. Observe, o Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. É impressionante. Porque a palavra de Deus não é o que eu sinto. A palavra de Deus não é aquilo que vem de mim. Se a palavra de Deus fosse o que vem de mim, a palavra seria sempre agradável, porque seria uma palavra conforme meu gosto. Ah, mas eu acho que isto não é pecado. Pronto, e faço como eu quero. E faço como eu quero. Ah, mas eu acho que isto não tem nada demais. Mas aí não é a palavra de Deus. Ah, mas nosso Senhor colocou no meu coração que eu posso fazer isso, que ainda que a Bíblia diga que é pecado, mas no meu coração não é pecado. Pois o seu coração está torto. O seu coração é um coração surdo à palavra de Deus. Preste atenção, querido irmão. Preste atenção, querida irmã. Se não quiser viver na mentira, na ilusão. Atenção para o que eu vou dizer, por favor. A palavra de Deus não vem do seu coração. A palavra de Deus entra pelo ouvido. Pelo ouvido. Ela vem de fora e me fere. Ela vem de fora e me coloca no canto da parede. Ela vem de fora e me diz coisas que eu não queria ouvir. Me mostra coisas que eu não queria ver. Me dá ordens que eu não gostaria nunca de receber. Então, a palavra de Deus, ela me fere. São Paulo vai dizer que ela é como uma espada de 2 gumes. A palavra de Deus, às vezes, faz chorar. Faz chorar de alegria, mas faz chorar de angústia.
Nosso Senhor diz, eu vim trazer uma espada. Eu vim trazer fogo. E eu queria que a terra incendiasse. A palavra de Cristo, ela divide. Então vejam, o servo sofredor. E o próprio Senhor Jesus, na sua vida, viveu assim, na vontade do Pai. A carta aos Hebreus, no capítulo 5, diz que Jesus, nos dias da sua vida terrena, chorou, angustiou-se, pedindo ao Pai que o livrasse da morte. Mas o Pai foi mostrando um caminho diferente para Jesus. E Jesus, apesar de ser filho, está lá no capítulo 5 da carta aos Hebreus. Leia. Jesus, apesar de ser o filho, aprendeu a obedecer no sofrimento. Não adianta, querido irmão, querida irmã. Quem quer viver na vontade do Senhor, tem de sair de si mesmo. Veja a atitude do servo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. O Senhor abriu meus ouvidos, falou coisas difíceis para eu aceitar. Mostrou-me um caminho difícil para eu seguir, o caminho da cruz. E eu não lhe resisti, nem voltei atrás. Eu, você, nós somos chamados a isso. A dizer, fala, Senhor, o teu servo escuta. Mas, Senhor, fala e dá-me força de fazer o que tu me mandas. Depois, veja como o servo sofredor apresenta as consequências de ter ouvido a palavra. Olhe, ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Então, a palavra de Deus colocou o servo em maus lençóis. A palavra de Deus colocou o servo em crise. Era mais fácil não ter ouvido o Senhor. Era mais fácil viver do jeito dele. Era mais fácil viver sua vidinha cômoda, mas estaria longe de Deus. Pode ser que seja o seu caso. Pode ser que você já tenha dito, oh, a vida era mais fácil para mim quando eu não ligava para Nosso Senhor. Agora que eu ligo, parece que tudo deu errado. Sim, mas o Deus da Bíblia não é o Deus dessas igrejas pegue e pague, não. Não é o Deus desses falsos pastores, falsos milagreiros, charlatães de Bíblia debaixo do braço. Isso não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com a palavra de Deus, é só enrolação. Esses são aqueles de quem disse Nosso Senhor nos evangelhos. Virão muitos no meu nome dizendo, sou eu. Farão prodígios, claro, falsos, para enganar, se possível, os santos. Não sigais essa gente. Esse pessoal é falso pastor, é falso missionário, é falso apóstolo e é falso bispo. Vai atrás quem quer. E quando é roubado e enganado, foi porque quis. Porque quis. Porque o que a palavra de Deus ensina é outra coisa. O Senhor nos mostra outro caminho. Pois bem, abrir o ouvido para a palavra de Deus nos coloca muitas vezes em crise. Nos coloca muitas vezes em situação de sofrimento. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Escutar a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, pode colocar você em dificuldade na sua família, você em dificuldade com seus amigos. Pode ser que algum amigo você perca por causa da palavra do Senhor. Pode ser que algum parente lhe vire o rosto por causa da palavra do Senhor. Ah, mas ele agora é diferente. Ah, mas ela agora quer ser a santinha. Ah, mas por que se julga melhor do que a gente? Não é nada disso. Mas é porque agora eu descobri o Senhor. Eu quero viver na palavra do Senhor. E o meu Salvador, Jesus Cristo, pagou um preço por obedecer à voz do Pai. E eu pago com ele esse preço. Nosso Senhor diz, quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai que está no céu.
Quem me negar diante dos homens, eu renegarei diante do Pai que está nos céus. Então vejam, o servo sofredor. É imagem de Jesus, mas é também imagem do verdadeiro cristão. O servo sofredor, primeiro, escuta a palavra. Deixa-se ferir por ela. Não resiste à palavra. Não sufoca a palavra com falsos raciocínios. Segundo, o servo sofredor paga o preço com paciência. Com paciência. Ofereci as costas para me baterem, as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Com paciência. E por que ele faz isso? Tá doido, é? Tá doido? Gosta de sofrer? É masoquista? Não. Olha o porquê. Olha o versículo 7. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Quem me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? O que significa isso? É que quando a gente de verdade se abre para o Senhor, quando a gente de verdade se deixa guiar pelo Senhor, o Senhor nos dá uma força interior. O Senhor nos dá um consolo. O Senhor nos dá uma paz que o mundo não pode dar, que o mundo não entende. Não entende, que o mundo nem conhece. Mas é exatamente a força que vem do alto. Aqui o servo sabe que experimenta a proteção do Senhor, que o Senhor nunca lhe falta, mesmo passando pelo vale da dor, da morte, ele sabe que triunfará, porque o Senhor que é fiel está com ele. Está aí, está aí. Você quer ver como isso foi o caminho de Jesus? Vamos pegar juntos Hebreus capítulo 5. Eu já citei, mas agora eu quero ler com você. Hebreus capítulo 5, pegue na sua Bíblia. Eu estou pegando aqui na minha. Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 9. Encontrou na sua Bíblia? Muito bem. Então vamos ler um pouquinho aqui juntos. Hebreus 5, 7 a 9. Escute só. Ele é Jesus, certo? Nos dias de sua vida na carne, nos dias da sua vida neste mundo, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. Jesus rezou. O que é que Jesus pedia naquelas noites em oração? Tantas vezes o Evangelho diz, sobretudo São Lucas, que Jesus passava as noites em oração. Pois bem, ele clamava ao Pai, pedindo ao Pai que o salvasse da cruz. E olhe o que diz o autor da carta aos Hebreus. Diz uma coisa impressionante. Escute. Foi atendido por causa da sua piedosa submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Você pode dizer, mas Dom Henrique, pelo amor de Deus, como é que Jesus foi atendido se terminou morto na cruz? Como é? Sim, Deus, o Pai, não livra o Filho da cruz, mas o ressuscita. E lhe dá o nome de Senhor. Veja, Deus não passa a mão na cabeça da gente. Não adianta. Quando a gente reza, quando a gente pede ao Senhor, o Senhor educa a gente. O Senhor não faz a nossa vontade, mas nos prepara para fazer a vontade dele. Olha o que diz o autor. Foi atendido por causa da sua piedosa submissão. E mesmo sendo o Filho eterno, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Esta é a escola de Jesus. Quer seguir Nosso Senhor? Quer? Não é obrigado, não. Não é obrigado. Mas se quiser, o caminho é este. Nosso Senhor não faz desconto. Nosso Senhor nunca negou isso. Nunca negou. Mas escute aqui o resto. Versículo 9. Mas quando levou a termo sua vida, quer dizer, quando teve a coragem de se entregar, de se espatifar, de se desmantelar todinho na cruz, escute só, por obediência ao Pai,
tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que coisa mais linda. Olha o que é ser cristão. É obedecer a Cristo que obedeceu ao Pai. É entrar na vontade do Pai. Porque Cristo não faz outra coisa que não seja a vontade do Pai. Ser cristão é obedecer àquele que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Está aqui. Por isso Jesus diz que é preciso segui-lo, que é preciso aprender dele, que é manso e humilde de coração. Então, exatamente na entrega de Cristo, na obediência de Cristo, no fracasso de Cristo, na cruz amorosa de Cristo, está a nossa salvação. Está aqui, olha. Quando levou a termo sua vida, quando se entregou até a morte de cruz, tornou-se causa de salvação eterna. Então, ele nos salvou, e a salvação que ele nos deu lhe custou muito. Salvou todos os que lhe obedecem. Todos os que entram na obediência de Cristo. E depois, veja como termina. Olha o versículo 10. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Perfeito, perfeito. Exatamente porque teve a coragem de se entregar na cruz, como vítima que se imola, e como sacerdote que imola, porque no sacrifício tem que ter o altar, a vítima que é imolada sobre o altar e o sacerdote que imola. Cristo é o sacerdote que imola. Mas ele imola quem? A si próprio. Ele é o sacerdote que imola e a hóstia que é imolada. Atenção, em latim, a palavra vítima se diz hóstia. Uma vez, um irmão protestante disse, que história é essa de hóstia? Onde é que aparece hóstia na Bíblia? Eu digo, isso aqui dá. Querer interpretar a Bíblia sem entender as coisas. Aparece o tempo todo. Em latim, hóstia é a palavra para vítima. Quando a gente chama o pão do altar de hóstia, é porque aquele pão será transformado no Cristo, que é a vítima pascal oferecida uma vez por todas sobre o Calvário e que se faz presente no altar. É isso que significa. Então veja, Cristo, ele é o sacerdote que oferece e a vítima, a hóstia que é oferecida no altar da cruz. Essa semana, antes de ontem, 14 de setembro, a igreja celebrou a exaltação da Santa Cruz. Exatamente a cruz como altar no qual Cristo se ofereceu e se tornou sacerdote eterno. Está aí. Sacerdote eterno como homem. Homem igual a mim, homem igual a você. Homem que tinha sentimentos, que amava, que queria ser feliz, que queria viver. E se ofereceu em obediência ao Pai. Ofereceu-se por mim, por você, a ponto de São Paulo dizer, ele me amou e se entregou por mim. Querido irmão, querida irmã, fica essa lição para nós hoje, nessa primeira leitura. Que a gente peça, Senhor, dá-me a graça. Eu sozinho não posso não. Posso não. Sozinho a cabeça endoida, o coração dispara. As pernas tremem, eu fujo, eu sou covarde. Senhor, dá-me a graça, por tua graça, de entrar na obediência de Cristo. Dá-me a graça, Senhor, de ouvir a tua palavra, de deixar que a tua palavra me coloque no canto da parede. Dá-me a graça de não escamotear a tua palavra, de não procurar um desviozinho, um atalhozinho. Dá-me a graça de me olhar a vida, olhar tudo, olhar as pessoas à luz da tua palavra. Que tudo ilumina, que mostra o sentido de tudo. Dá-me a graça de escutar teus apelos, de ir até o fim na tua santa vontade. Dá-me a graça de unir a minha obediência à obediência de Cristo, meu Senhor e Salvador. Dá-me a graça, Senhor, de obedecendo com Ele e por Ele, experimentar a tua força, o teu consolo e a tua ressurreição. Vamos rezar juntos o Salmo 114, o Salmo responsorial de hoje. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração.
prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo. Então eu invoquei o Senhor. O Senhor é justiça, é bondade. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus lábios o pranto e livrou os meus pés do tropeço. É praticamente o resumo do que eu falei comentando a primeira leitura de hoje. Esse salmo, Jesus rezou. Esse salmo você pode rezar. Vamos lá escutar e rezar esse salmo. Vamos lá, meus irmãos. Esse texto é um texto para a gente pensar. Olhe, desde o domingo passado, São Tiago vem nos apresentando alguns aspectos muito práticos da fé cristã. A epístola de São Tiago, ela não faz grandes discursos teológicos como São Paulo, como os escritos de São João. Não. São Tiago escreve para os judeus e é muito prático. São Tiago, na sua epístola, olha mais o aspecto prático da vida cristã. Vai lá para os 9 fora, não tem jeito. Então quer fazer a prova dos 9 da vida. Na semana passada, ele falou sobre o dever cristão de não fazer acepção de pessoas, de acolher a todos, sem querer discriminar, por causa de posição social, por causa de prestígio. Então, valorizar cada irmão por aquilo que cada irmão é. Filho de Deus, imagem de Deus. Hoje, ele nos alerta contra uma fé teórica, uma fé só de sentimento, uma fé estéril, morta e vazia. São Tiago é claro, a fé sem obras não existe. A fé sem obras é morta. É morta porque não existe. A fé verdadeira é aquela, como diz São Paulo, que opera, que se mostra pela caridade, pelo amor. São Paulo usa essa expressão. A fé que age pela caridade. A fé que opera pela caridade. Então, uma religião só de conversa, uma religião só de sentimento, só de dizer Jesus é o Senhor, amém e aleluia, não vale uma pipoca. Não vale nada. A primeira coisa que é importante aqui é que a gente não deve contrapor São Tiago e São Paulo. Não deve. É interessante. Vamos fazer aqui um exercíciozinho. Tenha um pouquinho de paciência, está certo? Você está com sua Bíblia aí. Vá na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28. Olhe o que São Paulo diz. Veja só que coisa. O apóstolo afirma: julgamos que a pessoa é justificada pela fé, sem a prática da lei. São Tiago diz, a fé sem as obras é morta. São Paulo diz, o homem é justificado, quer dizer, o homem é agradável a Deus, o homem é tornado santo, justo diante de Deus, pela fé, sem a prática da lei. Então, São Tiago diz uma coisa e São Paulo diz outra? Não. Eles estão falando de 2 assuntos diferentes. São Paulo está combatendo os cristãos judeus fariseus que se tornaram cristãos e queriam, por fim da força, que os cristãos continuassem a cumprir as obras da lei de Moisés. Vocês vão ver isso na carta aos Romanos, nos Atos dos Apóstolos, na carta aos Gálatas. Vejam, queriam que a gente guardasse sábado, queria que a gente não comesse carne de porco, queria que a gente não fizesse transfusão de sangue, queria que a gente cumprisse os preceitos judaicos da lei de Moisés. Aí São Paulo pergunta, peraí, quem salva a gente? É a fé que Jesus é o Messias? Ou é a lei? Porque se for a lei de Moisés, para que foi que Jesus veio? Não já tinha lei? Então São Paulo diz, o homem se torna santo diante de Deus pela fé em Jesus, não pela prática da lei de Moisés. Então não adianta vir com a Bíblia mostrando negócio de imagem, negócio de sábado, essas coisas. Não adianta, isso passou. As obras da lei de Moisés não nos interessam mais.
É isso que São Paulo está dizendo. Então, eu sou salvo pela fé em Jesus. Agora lembre, eu crendo em Jesus, tenho que receber o batismo, quem crê e for batizado. Eu sendo batizado, e só posso ser batizado pela igreja, formo um só corpo na Eucaristia. São Paulo diz, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. E tenho que praticar a vida cristã. É disso que São Tiago está falando. São Tiago está falando daquele que já crê em Jesus e que agora deve praticar a vida cristã. São Tiago diz, a fé sem as obras, obras da lei, não. São Tiago aqui não está falando em obras da lei. São Tiago agora está falando para cristãos, as obras do Espírito. São Paulo também fala na carta aos Gálatas, nas obras do Espírito. Ele diz, os frutos do Espírito são bondade, longanimidade, amor. São Paulo fala da fé que opera pela caridade. Então são dois assuntos diferentes. Quando nossos irmãos protestantes dizem assim, o homem se salva só pela fé, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não está. Isso está errado. Isso é um entendimento errado dos textos de São Paulo. São Paulo não diz que o homem se salva só pela fé. São Paulo diz que o homem se salva pela fé sem as obras da lei de Moisés. Esse pela fé é contra os que queriam que os cristãos obedecessem à lei de Moisés. Pronto. É este o sentido. Então não existe nenhuma contraposição entre São Paulo e São Tiago. Por exemplo, ainda, pega lá, Gálatas, capítulo 2, versículos 15 e 16. Pegou lá? Então, Gálatas, capítulo 2, versículos 15 e 16. Vamos lá, 2, 15 e 16. Olha aqui. Nós somos judeus de nascimento. Isso é São Paulo falando. São Paulo também era judeu. E não pecadores, vindos do paganismo. Sabendo, porém, preste atenção, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também, quer dizer, Paulo diz, eu, apesar de judeu, nós abraçamos a fé em Jesus Cristo. Então a briga de Paulo é contra esses que, no início do cristianismo, sendo judeus, se tornaram cristãos e queriam obrigar todo mundo a cumprir o judaísmo. A gente está livre das obras da lei de Moisés. Nós não nos circuncidamos mais. Nós não seguimos a distinção de puro e impuro para as comidas. Nós fazemos transfusão de sangue. Nós não guardamos mais o sábado. Nós podemos fazer imagem. Nós estamos livres da lei de Moisés. Tudo isso era preparação para a vinda de Cristo. Agora já passou. Já passou. Isso não sou eu quem diz, não, meus irmãos. Isso é a Escritura toda que diz. Tá certo? Você quer ver uma coisa interessante? Pegue a carta de São Paulo aos Colossenses, vá, seja bonzinho, tenha paciência comigo hoje. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha o que é que São Paulo diz. Colossenses 2, 16 a 17. Que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, de festa ou lua nova ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que havia de vir. A realidade é o corpo de Cristo, que é a igreja. Então tudo isso era preparação. Passou. Tudo isso se cumpriu, se realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não existe nenhuma contradição, nenhuma guerra entre o que São Paulo ensina e o que São Tiago ensina. Está certo? Repetindo, São Tiago fala das obras que o cristão realiza como fruto da sua vida de fé. E, portanto, obras realizadas, não obras da lei, mas obras realizadas no Espírito de Jesus. Obras que são fruto do Espírito em nós. Está certo? São Paulo, por sua vez, fala das obras da lei de Moisés, as práticas judaicas. Estas o cristão deve deixar para trás. Não colocar esperança na lei de Moisés, mas em Cristo.
A gente não coloca a nossa esperança na Bíblia. Pelo menos um cristão de cabeça boa não coloca. Minha esperança não é a Bíblia. Minha esperança é Cristo. A Bíblia não me salva. Quem me salva é Cristo. Tá certo? Outra coisa. Recorde que o ponto central da doutrina protestante tradicional é esse, que a gente se justifica, a gente é justificado, a gente é tornado santo, justo diante de Deus, somente pela fé. Lutero tinha 3 gritos: só a fé, só a graça, só a Escritura. Os 3 estão errados. Tá certo? Os 3 estão errados. Os 3 são heréticos. Os 3 não estão na Bíblia. Felizmente. Infelizmente, Lutero errou. Fez uma leitura unilateral da Escritura. Não duvido da piedade de Lutero, mas duvido da leitura que ele fez da Bíblia. Só a fé? Não. Primeiramente, o que é fé? Fé não é só dizer eu confio no Senhor. A fé tem 3 níveis. Fé é primeiramente crer que Deus existe. Primeiro isso, a Escritura diz que para se aproximar de Deus, para agradar a Deus, é primeiro necessário crer que Ele existe. Segundo, a fé é aceitar o Evangelho. Uma doutrina. A fé é uma doutrina. São Paulo diz na carta aos Gálatas: se alguém ensinar um evangelho diferente do meu, seja anátema. São Paulo apresenta um resumo do evangelho na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo a Escritura. Este é o evangelho que nós pregamos e que vós crestes, e no qual sereis salvos, se o guardardes como aprendestes. 1 aos Coríntios 15, veja os versículos 1, 2, 3. Está vendo? A fé, primeiro, é crer que Deus existe. Segundo, a fé é crer na verdadeira doutrina. Na verdadeira doutrina. Leia a epístola de São Paulo a Tito. Leia a primeira e a segunda epístolas de São Paulo a Timóteo. Veja a epístola de Judas. Veja a primeira, segunda e terceira epístolas de João. Vão falar na necessidade de afastar-se das doutrinas erradas. De crer na verdade pregada pelos apóstolos. Então, crer. Primeiro, creio que Deus existe. Segundo, creio que Deus fala a verdade. E a verdade é transmitida na doutrina dos apóstolos, que é guardada pela Igreja Católica, hein? Porque foi a igreja que Cristo fundou. Terceiro, crer significa confiar no Senhor. Apostar a vida nele, abandonar-se nele. Para Lutero, crer é só isso. Então, para os nossos irmãos protestantes, a fé é isso. Por isso que alguns, não são todos, mas alguns dizem, religião não serve para nada. O importante é eu crer em Jesus. Está errado. Isso a Escritura não ensina. Não ensina. Ah, mas eu creio em Jesus com toda a confiança. Ah, que coisa linda. Se você crê em Jesus com toda a confiança, faça o que ele manda. Seja batizado, siga a doutrina correta, participe do seu corpo na Eucaristia, viva nas boas obras, não as da lei de Moisés, mas as do Espírito de Cristo. Viva na vida de igreja, tá certo? E seja um cristão de verdade. Então, fé não é sentimento. Fé não é sentimentalismo. Tem que manter juntos esses 3 aspectos da fé. Tem que manter juntos, tá certo? Então, o ponto central do protestantismo tradicional é esse, é que o homem se justifica só pela fé. E eu repito, tal doutrina não tem sustentação nas Escrituras, é errônea. Se você quiser ver isso, existe um livro. Você pode encontrar na editora Quadrante, tá certo? www.quadrante.com.br. Aliás, esse site da editora Quadrante tem livros e artigos excelentes. Excelentes. Tá certo? De alto nível. Você procure o livro. O nome não ria não, como eu vou dizer. É porque o livro ele vem de Portugal. Não tem com a tradução do português do Brasil. Todos os caminhos vão dar a Roma. Na verdade, o título seria Todos os caminhos levam a Roma. Mas em Portugal se diz diferente.
Todos os caminhos vão dar a Roma. Esse livro é de um casal que foi protestante. O Scott Hahn, que escreveu o livro O Banquete do Cordeiro. É outro livro precioso, você pode encontrar nas nossas livrarias. O Banquete do Cordeiro. Scott Hahn, tá certo? Pois bem, então ele mostra como ele, que era pastor protestante, ele, a esposa, o sogro dele era pastor, os cunhados pastores, e como ele, coitado, na marra, sofrendo, na marra porque foi a consciência dele que foi mostrando. Ele se tornou católico. Ele hoje é professor, ele é pai de 6 filhos, é professor de teologia no Seminário Católico de São Francisco, na Califórnia. É membro do Pontifício Conselho para os Leigos. Um bom teólogo, um bom teólogo. Leia lá, leia como ele, procurando na Escritura, perscrutando a Escritura, ele diz, eu gemi de dor, porque descobri que Lutero estava errado. A Escritura não ensina o só a fé, não ensina o só a graça, nem ensina o só a Escritura. Estou errado da cabeça aos pés, de fio a pavio. Vou repetir, viu? Todos os caminhos vão dar a Roma. Você pode encontrar no site da editora Quadrante, www.quadrante.com.br. Então, não tem fundamento na Escritura. Está certo? Veja, a fé justifica, sim, a fé santifica, se for seguida por todo um processo. Eu creio, então eu peço o batismo. O batismo dá ao novo cristão o Espírito Santo de Jesus, que é derramado para a remissão dos pecados. O batismo me renova, me faz nova criatura. Agora o cristão é a imagem de Cristo. Tá certo? Por sua vez, esse homem novo deve viver uma vida nova, que desabroche em obras no Espírito de Cristo, obras que têm valor para a salvação. Então, o erro luterano é afirmar que só a fé justifica. Não. Não. A fé é princípio de justificação, sim. Sem a fé não se pode ser agradável a Deus. Mas a fé, ela abre a porta para todo um modo de viver diferente. Então, não adianta dizer que crê e roubar nos negócios. Não adianta dizer que crê e não ter caridade e amor verdadeiro para com os pobres. Não adianta dizer que crê e pensar na salvação só para mim, meu salvador pessoal, meu salvador individual. Não adianta dizer que crê e esnobar os outros. É preciso crer e abraçar a doutrina por amor a Jesus. A doutrina realmente apostólica e vivê-la na vida. Está certo? Uma outra coisa. Você observe que nesse versículo 14 aí, São Tiago diz claramente que a fé, se não é posta em prática nas boas obras, é uma fé morta. Por quê? Porque é uma fé teórica, sentimental. Sentimental. São Paulo diz, 1 Coríntios 13:2, ainda que eu tivesse a fé que transportasse montanhas, se eu não tivesse o amor, a caridade, isso de nada me serviria. Está aí. Você acha pouco? Acha? Acha? Então você olha o que é que Jesus diz. Jesus que é maior que Paulo. Jesus que é maior que Tiago. Olha o que é que Jesus diz. Mateus 7, 16 a 23. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Chamar Senhor, Senhor é crer. Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor será salvo. E por que não fazeis o que eu mando? E Jesus diz, no último dia vão dizer, mas Senhor, nós pregamos no teu nome, nós fizemos milagres. E Jesus dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 16 a 23. Leia. Leia. Vou repetir para você ler. Mateus 7, versículos 16 a 23. Acha pouco? Então aquela passagem que todos nós conhecemos e trememos quando escutamos. Mateus 25, versículos 35 a 45. Eu tive fome, não me deste de comer. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu estava nu, não me vestistes. Eu estava doente, preso, não me fostes visitar. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha aí.
Olha aí. Vai para o inferno com amém e aleluia. Está vendo? Vai para o inferno. Tá certo? Como eu posso ir para o inferno com um terço na mão? Posso ir para o inferno com a missa todo domingo. Então, a fé exige o compromisso de uma vida. É por isso que São Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as obras. Tu não podes mostrar. É uma fé só de palavra. É como uma casa construída na areia. Agora eu te mostro a fé pelas minhas obras. São obras de fé. São obras de quem leva a sério a fé. Estamos no período de eleição, né? Pode ser que um ou outro político agora tenha um ataque súbito de conversão. Aí se torna católico, de ir na igreja, de se benzer. Não, não engane. Não engane. Não engane. Não faça assim. Não brinque com as coisas santas. A fé se demonstra na vida, no dia a dia. No dia a dia. Não é assim, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Está certo? Tu tens a fé sem prática. Eu tenho a prática sem a fé. Veja, nenhuma coisa interessa. Nem a fé sem prática, nem a prática sem a fé. Ah, mas fulano era tão bom, está no céu, mas não acreditava. Era ateu, mas era bom. Calma aí. Para agradar a Deus é preciso primeiro crer que ele existe. Atenção. Tá certo? Não canonize quem não crê. Então é primeiro preciso crer em Deus nosso Senhor. Crer que ele mandou o seu filho Jesus. Crer em Jesus. Receber o batismo em nome de Jesus. Participar da Eucaristia. Viver a vida de cristão. É isso que nosso Senhor quer para todo mundo. E viver uma fé que opera pela caridade. Nunca a fé sem obras, nunca a obra sem fé. Tá certo? O que São Tiago diz é isso. Tu tens fé, mostra essa fé pelas obras da fé. Muito bem. Eu acho que vocês entenderam, não entenderam? Eu entendi. Vamos lá. Primeiro, entenda uma coisa. Se você olhar o Evangelho de São Marcos, Marcos capítulo 1, versículo 1. Começa assim. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está certo? Nessa frase, São Marcos apresenta o programa do seu Evangelho. No seu Evangelho, Marcos quer mostrar que Jesus é o Cristo, quer dizer, é o Messias, é o Filho de Deus. O melhor seria escrever assim, início do Evangelho de Jesus, vírgula, Cristo, vírgula, Filho de Deus. E aí Marcos começa o Evangelho. Quando chega no capítulo 8, que é este que a gente agora está ouvindo, aí São Pedro diz, tu és o Cristo. Tu és o Messias. Marcos 8, 29. É o ponto alto do Evangelho de Marcos. Então, Jesus vai falando, fazendo milagre. E as pessoas perguntando, mas quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? No capítulo 8, aí São Pedro diz, tu és o Cristo. Evangelho de Jesus Cristo. Aí continua o Evangelho, continua. Quando chega em Marcos, do capítulo 15. Quando chega no capítulo 15 de Marcos, no versículo 39, olhe lá que surpresa. Olhe. Quando o centurião que estava em frente dele viu que Jesus assim tinha expirado, disse, na verdade, este homem era o Filho de Deus. Está vendo? Agora sim. Evangelho de Jesus Cristo. Tu és o Cristo. Capítulo 8. Filho de Deus. Versículo 15. Está vendo? Então, na confissão de Pedro, que é judeu, e na confissão do centurião, que é pagão, aparece quem é Jesus. É muito interessante compreender isso. Está certo? Marcos escreve o Evangelho para mostrar isso, que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Bom, vamos lá. E o Evangelho de hoje? Jesus se encontra fora da Terra Santa. Está na Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, bem ali onde nasce o Rio Jordão. Algumas vezes, eu já disse isso aqui para vocês, algumas vezes Jesus saía da Terra Santa
Porque aí podia ensinar os discípulos de modo mais tranquilo, ensiná-los particularmente preparando-os para a paixão, preparando-os para a missão que eles iam ter depois. São Marcos diz isso, que Jesus a só ensinava aos seus discípulos. Você pode olhar, Marcos, capítulo 7, versículo 24. Pode dar uma olhadinha. Pode olhar Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 31. Muito bem. Jesus está lá, na Cesareia de Filipe. E aí pergunta, quem dizem os homens que eu sou? O mundo, o que diz de mim? E é interessante, o mundo, somente com sua lógica, nunca vai dizer exatamente quem é Jesus. O mundo vai dar respostas ou erradas ou incompletas. Ainda hoje é assim. Vão ver Jesus como um grande filósofo, como um grande mestre, como um guru, ou como um charlatão, ou como um revolucionário, ou como um sábio, ou como um embusteiro, um impostor. Mas são respostas, todas elas, simplesmente no nível da razão humana. Sempre. Não adianta. Mais tarde, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 11 a 16, São Paulo vai dizer, o homem psíquico não pode compreender as coisas do espírito. O que é o homem psíquico? É o homem somente no nível da sua razão. Pode ser estudioso, pode ter doutorado. Está certo? Se ele não for iluminado pelo Espírito de Deus, ele nunca poderá penetrar na profundidade do coração de Deus, na profundidade do mistério de Cristo. São Paulo vai dizer, nós só podemos falar das coisas espirituais, as coisas espirituais só podem ser entendidas por aqueles que são guiados pelo Espírito. Pode dar uma olhadinha nisso. 1 aos Coríntios 2, 11 a 16. Aí Jesus pergunta, e vós? Vós que tendes o Espírito? Vós que sois cristãos? Vós que sois meus discípulos? Quem dizeis que eu sou? Essa é a pergunta da nossa vida. Esta é a pergunta que a cada dia você tem que responder. Eu tenho que responder. Está certo? Disso depende a nossa fé cristã. Quem é Jesus? E aí Pedro, e só Pedro pode falar em nome de todos, só Pedro. Procure no Novo Testamento. Se você encontrar outro discípulo que fale em nome de todos, me diga. Que eu digo que você descobriu. Pode telefonar para a Rádio Cultura. Dizer, olha, diga a Dom Henrique que eu descobri um discípulo que fala em nome de todos. E aí eu até deixo de ser católico, tá certo? Deixo de ser bispo, de ser católico. O único discípulo que pode falar em nome de todos é Pedro. É Pedro. Pedro tem a última palavra. Tá certo? É Pedro. É a rocha. É Pedro. Os outros podem até manifestar sua opinião, como, por exemplo, no Concílio de Jerusalém. Tiago discursa, Pedro discursa, mas a decisão última, em tudo aquilo que obriga a todos, é de Pedro. É Pedro quem vai dizer, quando Jesus diz, vocês também querem ir embora, é Pedro que diz, Senhor, a quem iremos? Fala em nome dos 12. É Pedro quem decide a eleição de Matias para substituir Judas. É Pedro quem fala em nome de todos em Pentecostes. É Pedro. É Pedro. Então, aqui veja, é Pedro quem vai dar a resposta mais importante do cristianismo. Vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Messias, ou seja, o Cristo, o enviado prometido por Deus para a salvação de Israel. Pronto, Jesus é isso mesmo. Agora, o que é surpreendente é que Jesus proíbe que os discípulos contem isso. Né? Jesus proibiu que eles dissessem isso a quem quer que fosse. Por quê? Porque não se pode proclamar que Jesus é o Messias antes de vê-lo na cruz. Agora, Pedro diz que Jesus é o Messias. No capítulo 15, o centurião vai olhá-lo na cruz e vai dizer, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Tu és o Messias, o Filho de Deus. Mas não é o Messias do sucesso. Não é o Messias que resolve os problemas, que cura de todo jeito. Não.
Não é o Messias da fronha dos sonhos, não. Não é o Messias da fogueira santa, não. Das trombetas de Jericó de plástico, não. É o Messias verdadeiro. O Messias verdadeiro, a gente só pode reconhecê-lo na cruz. Na cruz. Que eu não me glorie, como diz São Paulo, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá no final da carta aos Gálatas. É por isso que Jesus proíbe que Pedro diga, que os discípulos, que os 12 digam a quem quer que seja, que ele é o Messias. Proíbe até que o Messias tenha sofrido e ressuscitado. Aí logo depois, Jesus começa a anunciar que vai morrer. É o primeiro anúncio da paixão. Está aí no Evangelho de hoje. É o primeiro anúncio da paixão. O Evangelho é bem claro. Veja, Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a respeito e em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer, morrer e ressuscitar. Ou seja, eu sou o Messias, vocês agora já sabem. Vocês 12 agora sabem, sou eu, Pedro está certo. Eu sou o Messias. Só que eu não sou o Messias como vocês esperam, que vem por cima da carne seca. Eu sou o servo sofredor, da primeira leitura da missa de hoje. Agora que vocês já sabem quem eu sou, tenho uma notícia para vocês. Vamos para Jerusalém. Eita, que beleza! Vamos tomar o poder. Agora o Senhor vai sentar no trono de Davi. Não. Lá eu vou ser rejeitado. Lá eu vou ser entregue aos pagãos, aos romanos. E o meu trono será a cruz. A minha coroa será de espinhos. O meu cetro será uma cana. O meu manto será um manto vermelho de zombaria. Mas depois de 3 dias, eu ressuscitarei. Então só aí é que o centurião vai olhar e admirado vai dizer, este homem é o Filho de Deus. Eu quero ver você dizer que Jesus é o Filho de Deus, é na hora da cruz. A gente tem que dizer que Jesus é o nosso Salvador, é na hora da dor. É na hora de uma doença sem cura. Na hora da morte de alguém que eu amo. Na hora de uma calúnia, de um fracasso. Na hora de uma traição. Na hora de uma escuridão da vida. Eu olhar para Cristo na cruz e dizer, eu completo na minha carne o que faltou da tua paixão. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Eu creio em ti, eu creio em ti. Creio em ti na vida e na morte. Creio em ti no momento bom e no momento ruim. Está aí. Aí eu quero ver. Entende? Porque é aí que Pedro vai chamar Jesus no canto e vai dizer, Senhor, que isto não te aconteça. Veja, quer fugir da cruz. Quer um Messias sem cruz. Quer um Messias festivo. Não, Jesus, que isso não te aconteça. E aí Jesus vai dizer, para trás, Satanás, para trás. Você é discípulo, você tem que me seguir atrás de mim. Quem diz o rumo sou eu, quem diz o caminho sou eu. Se alguém quer ser meu discípulo, se deixe, se renuncie e venha atrás de mim. Não de banda, não na frente, atrás. Eu vou para Jerusalém para morrer. Quer ser meu discípulo, vem atrás. Porque, veja bem, quem quiser salvar sua vida, sem mim, vai perdê-la. Quem quiser se dar bem e me negar para isso, vai perder a vida. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. É fogo, não é brincadeira não. O bonito é que Nosso Senhor não engana. Nosso Senhor não faz projeto para enganar, não. Não. Nosso Senhor não quer seu voto, não. Nosso Senhor quer seu amor e Ele diz quais são as condições. Sem enganar. Tá certo? Sem enganar. Então, nós estamos em tempo de propaganda eleitoral, as promessas são muitas. Nosso Senhor não engana. Diz a verdade, com toda a sua beleza e com toda a sua dureza. E aí, vai encarar ou vai correr? Se quiser correr, corra. Lembrem, no Evangelho de São João, depois que Jesus fala sobre o pão da vida, muitos o deixam. E Jesus olha os 12 e pergunta, vós também quereis ir embora? Eu termino já, tenha só um pouquinho de paciência. João 6, repare que Jesus não muda a conversa dele. Vós também quereis ir embora? Aí Pedro, em nome dos 12, diz, não é? Senhor, a quem iríamos?
Só tu tens palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Ficaram os 12. Jesus respondeu: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele falava de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois este um dos 12 iria entregá-lo. Por que Jesus diz isso? Porque Judas devia ter ido embora. Judas devia ter ido embora. Tá certo? Judas foi covarde, Judas não acreditava mais. Ninguém é obrigado a ser cristão, não. Você quer ir embora? Pode ir. Vós também quereis ir embora? Muitos foram. Foram mais sinceros, porque foram embora. Ficaram os 12. Ficou Judas, que não acreditava mais em nada. Vai terminar traindo Jesus, colocando Jesus na cruz. Se tivesse ido embora, era melhor. Jesus previne: eu não vos escolhi em número de 12. Eu conheço o vosso coração. Um de vós não vale nada, um de vós não crê mais. Por que não vai logo embora esse tal? O que não dá, não sabe, meu irmão, é ficar fingindo que é cristão. Não dá, não dá. O caminho de Nosso Senhor é esse: que Ele ajude a mim, que sou fraco, e que ajude a você, que é fraco, para que a gente vá até o fim. Deixa eu explicar uma coisa a vocês que eu nunca expliquei. Às vezes eu me refiro aos irmãos protestantes e mostro alguns erros da doutrina protestante. Vou explicar por que eu faço isso. Eu tenho maior respeito pelos irmãos protestantes. Está certo? A gente respeita as pessoas e respeita a consciência das pessoas. Mas eu explico essas coisas e mostrando os erros, porque eu sei que na sua casa, perto de você, chegam protestantes com essas histórias e metendo a ripa, sem dó nem piedade, na nossa fé católica. E então, como muitas vezes você não tem quem explique a você, quem explique a doutrina católica, quem mostre que aquilo que eles estão dizendo está errado, muita gente termina, por falta de um pastor da Igreja de Cristo, que grite e mostre a verdade da Escritura, o rebanho se perde. Então, nunca pense que eu faço isso por arenga ou pirraça. Não, eu tenho pastores que são meus amigos, viu? Pastores a quem eu prezo muito, aqui em Sergipe mesmo, graças a Deus. Mas, na verdade, eles sabem que eu não concordo com a doutrina deles, tá certo? Como eu sei que eles não creem na doutrina católica. Então, na verdade, aqui não vai nenhum ataque às pessoas. Me refiro aqui aos pastores sérios, não aos picaretas de televisão. Está certo? Muito bem, só para você entender isso, a gente deve sempre respeitar os irmãos. Agora, respeitar na verdade. É a verdade com caridade e a caridade com verdade. Está certo? O Senhor esteja convosco, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.